Na ficção, a era vitoriana é frequentemente retratada como um período de recato, e a própria Rainha Vitória geralmente é mostrada com tendências puritanas. Embora a Rainha Vitória seja frequentemente considerada recatada e pudica, na realidade, ela gostava bastante de sexo e tinha uma profunda apreciação pelo corpo humano nu. Hoje, vamos dar uma olhada em alguns fatos incomuns sobre a Rainha Vitória que você talvez não conhecesse. Apesar de ser vista como rígida, relatos dizem que a Rainha Vitória se sentia à vontade com o corpo humano. Uma exposição das pinturas trocadas pelo casal real revelou que Vitória tinha gostos mais eróticos que seu marido Alberto. Enquanto os gostos dele eram mais recatados, Vitória presenteou seu marido com várias pinturas que exibiam nudez, incluindo Una Among the Fawns e Wood Nymphs at the Disarming of Cupid, de William Edward Frost, assim como Florinda, de Franz Xaver. Ela também encomendou um retrato íntimo de si mesma, agora conhecido como o Quadro Secreto, que foi feito para ser visto apenas pelo príncipe. Embora possa não parecer particularmente provocante para nós, a pose lânguida de Vitória, seu olhar distante e desfocado e seus cabelos soltos teriam sido considerados bastante ousados na época. Quando ela teve seu primeiro filho, Vicky, Vitória ficou maravilhada com o milagre do nascimento, dizendo às suas damas de companhia: "Parece um sonho ter um filho." No entanto, a opinião dela sobre bebês e crianças mudou com o passar dos anos. Provavelmente, você também não exaltaria as alegrias da gravidez e maternidade se tivesse tido 9 filhos em menos de 17 anos. A atitude de Vitória mudou tanto que quando a recém-casada Vicky expressou sua alegria com a ideia de ser mãe, a rainha disse à filha: "Acho que, nessas horas, somos mais parecidos com uma vaca ou cachorro, quando nossa natureza se torna tão animal e sem êxtase." Pelo menos ela foi sincera. Ela também expressou seu desgosto pelo casamento, dizendo: "A pobre mulher é física e moralmente escrava do marido. Isso sempre me desce atravessado." Não é a visão mais otimista do casamento, mas é preciso respeitar a honestidade. A hemofilia ficou conhecida como doença real. Temos um vídeo sobre isso que vale a pena assistir, pois foi transmitida a várias famílias reais europeias pela Rainha Vitória. É uma rara doença hereditária que compromete a coagulação do sangue. O filho de Vitória, Leopoldo, tinha hemofilia e 2 filhas eram portadoras. Sua filha Beatriz, ao casar-se com a realeza espanhola, transmitiu o gene ao herdeiro masculino da Espanha. Outra filha de Vitória, Alice, teve uma filha portadora da doença que a transmitiu ao herdeiro do trono da Rússia. Às vezes, na vida e no amor, você recebe mais do que esperava. Também fizemos um vídeo sobre isso, mas recapitulando. Durante seu reinado, a Rainha Vitória foi atacada ao menos 7 vezes por lunáticos, alguns possivelmente obcecados por ela. Muitas dessas tentativas ocorreram enquanto ela viajava de carruagem, pelo menos 4 envolveram arma de fogo. Apesar de vários tiros contra Vitória, ela saiu ilesa em todas as tentativas, exceto uma. Na noite de 27 de junho de 1850, Vitória e 3 filhos voltavam ao Palácio de Buckingham, quando um homem bem vestido se aproximou da carruagem e a atingiu na cabeça com uma bengala. O golpe foi tão forte que amassou o chapéu da rainha e a fez sangrar. A rainha, no entanto, ficou bem. Ela repreendeu o agressor por agredir uma mulher e insinuou que ele era covarde comparado ao aspirante a assassino que tentou atirar nela. Como parte dos esforços para controlar a futura herdeira real, a mãe de Vitória e Sir John Conroy desenvolveram um regime disciplinar chamado Sistema de Kensington, que limitava a liberdade da jovem Vitória e a mantinha sob constante supervisão. Isso garantia que Vitória estaria acompanhada por alguém o tempo todo, e realmente queremos dizer o tempo todo. A mãe dela dormia ao lado e ela não podia descer as escadas sem alguém segurando sua mão. Todas as ações dela eram controladas e monitoradas. No entanto, apesar de estar sempre na companhia de outras pessoas, ela levava uma vida consideravelmente isolada.
A mãe dela e Conroy restringiam suas interações com a família real e raramente deixavam que conhecesse outras crianças. Eles esperavam que, com esse regime rigoroso, os dois adultos controlassem e manipulassem Vitória ao ser coroada. Eles subestimaram muito a resiliência e força de vontade de Vitória. As duas primeiras coisas que Vitória pediu ao atingir a maioridade foram 1 hora de total solidão e seu próprio quarto. Como Vitória não podia brincar com outras crianças, passava muito tempo com suas bonecas. Ninguém sabe exatamente quantas bonecas a rainha tinha, mas deve ter sido muitas, já que 132 delas foram preservadas e ela brincou com elas até os 14 anos de idade. As bonecas eram simples, mas a jovem Vitória, criativa, as vestia com roupas sofisticadas que ela mesma fazia. As roupas das bonecas eram feitas de seda fina, rendas caras e até joias pequenas. A jovem princesa vestia as bonecas como membros da corte, personagens de peças e óperas e bailarinas. Uma boneca foi criada para parecer com a rainha Elizabeth I. Monarcas britânicos costumam adotar um novo nome ao assumir o trono. Por exemplo, o rei George VI nasceu Albert Frederick Arthur George, mas escolheu reinar como Rei George. O verdadeiro primeiro nome da rainha Vitória era Alexandrina, mas ela optou por reinar como Vitória. Disse que ela escolheu Victoria como seu nome real, como um sinal de força e uma forma de afirmar sua independência de sua mãe e de Sir John Conroy. Crescer em um ambiente controlado tornou Victoria ainda mais controladora, ao invés de menos. Quando se tratava de controlar seus próprios filhos, Victoria não poupava esforços, chegando até a contratar espiões para vigiá-los e relatar suas atividades. Ela queria que sua filha mais nova, Beatriz, ficasse solteira e ao seu lado para sempre. Quando Beatriz se casou, Victoria ficou extremamente irritada e se recusou a falar com ela por quase 6 meses. Seria interessante se Victoria tivesse pedido Alberto em casamento por ser progressista, mas o motivo não estava ligado a feminismo ou direitos das mulheres. Foi porque, como soberana, ela tinha que fazer isso. Ela descreveu calorosamente o momento em seu diário. Por volta de 12:30, mandei chamar Alberto. Ela relata que Alberto chegou e, após alguns minutos constrangedores, ela disse que ficaria feliz se ele aceitasse se casar com ela. Para citar a própria rainha, nós nos abraçamos várias e várias vezes e ele foi tão gentil, tão carinhoso, eu realmente senti que era o momento mais feliz e brilhante da minha vida. Vitória não foi a primeira realeza a usar vestido branco no casamento. Essa foi a rainha Filipa, mas foi quem popularizou a tradição. Antes de Vitória, vestidos de noiva eram coloridos, com o vermelho sendo o mais popular na época do seu casamento. Historicamente, as mulheres que escolhiam usar branco no dia do casamento não faziam isso porque era um símbolo da pureza feminina, o que é um equívoco bastante comum, mas sim porque era um sinal de riqueza. Na época de Vitória, tecidos brancos ornamentados eram altamente valiosos e era difícil e caro manter roupas brancas limpas. Por isso, muitas mulheres escolhiam vestidos coloridos para casar. Era mais fácil ocultar as manchas. Porém, não é certo que Vitória escolheu o branco para mostrar riqueza. Alguns estudiosos dizem que a rainha usou branco para apoiar as rendeiras da classe trabalhadora. A renda artesanal estava sendo rapidamente substituída pela industrial, deixando muitos trabalhadores têxteis desempregados. Ao optar por um vestido branco, Vitória destacou ainda mais a renda intrincada e fez uma declaração. Há debate sobre a expectativa de vida no período vitoriano, mas estudos apontam idade média de morte entre o fim dos 30 e dos 50 anos. A rainha Vitória, teimosa como era, viveu até os 81 anos reinando por impressionantes 63 anos. Ela sobreviveu ao marido Alberto e a 3 filhos. A primeira a falecer foi a princesa Alice, vítima de difteria contraída do filho. Afirmam que ela pegou a infecção ao beijar o filho Ernesto, que tinha a doença. Ela o consolava após a morte de uma de suas filhas, vítima da doença semanas antes.
O filho de Vitória, Leopoldo, morreu quando sofreu uma hemorragia cerebral após escorregar e cair. Ele estava em Cannes, França, enviado por seu médico porque o clima quente ajudava na dor nas articulações causada pela hemofilia. O último dos filhos de Vitória a morrer antes dela foi o príncipe Alfredo, o duque de Saxe-Coburgo-Gotha. Ele morreu de câncer de garganta aos 55 anos de idade. É sempre triste quando um filho morre antes dos pais, mas considerando essa expectativa de vida da época, ele não foi tão mal. A rainha Vitória sobreviveu ao seu marido Alberto, que morreu aos 42 anos após uma doença que durou 2 anos. Na época, os médicos diagnosticaram Alberto com um caso grave de febre tifoide, mas médicos modernos discordam. A ciência de hoje aponta para a conclusão de que ele, na verdade, pode ter sofrido da doença de Crohn. Independentemente da causa, a morte de Alberto impactou muito Vitória, que entrou em depressão profunda. Ela ficou tão triste que evitou aparições públicas por quase 3 anos. O período de luto esperado durante a era vitoriana era de 1 ano, mas Vitória, como de costume, ultrapassou os limites. Ela lamentou a perda do marido pelo resto da vida, usando preto nos 40 anos seguintes. Ela também ordenou que os quartos de Alberto ficassem como ele deixou, instruindo os criados a deixarem roupas limpas e trocar a água da bacia dele todos os dias. Dada a solidão da sua infância, é fácil entender o motivo. Seja em filmes de época majestosos, romances de mistérios sombrios ou séries de televisão intensas, a era vitoriana está fortemente representada na cultura pop. Apesar disso, continua sendo um dos períodos mais incompreendidos da história, devido a mitos persistentes que vão do puritanismo extremo a uma rainha fria e sem amor. Então, hoje vamos desmascarar alguns mitos populares sobre a era vitoriana. Durando de 1837 até 1901, a Era Vitoriana foi o período do reinado da Rainha Vitória sobre o Reino Unido. Era uma época em que o Reino Unido comandava um império rico, mas muito desigual. Na verdade, quase toda a história britânica envolve grande desigualdade. É essa grande riqueza que os admiradores da Vitória celebram. A Era Vitoriana teve alta moral e roupas elaboradas. Mas, ao mesmo tempo, também foi uma era de piadas picantes, inovação tecnológica e debates intensificados sobre a intimidade humana. Mitos sobre a era vitoriana, vindos de leituras imprecisas ou da ficção, costumam interpretar a época de modo limitado. Por exemplo, muito do gênero steampunk é surpreendentemente impreciso. Esses mitos e imprecisões simplificam demais uma era histórica absurdamente complexa e seus habitantes. Nos anos 80, Cyndi Lauper mostrou que garotas só querem se divertir, mas claramente não pensava na Rainha Vitória. Vitória era vista como carrancuda, sem humor e assexuada. Ou seja, um verdadeiro porre, tão distante de uma garota festeira quanto possível, segundo os mitos. Na verdade, a Rainha Vitória amava muito seu marido, o Príncipe Alberto. O diário dela até detalha sua noite de núpcias com grande entusiasmo. Na verdade, a união deles foi tão apaixonada que Vitória teve 9 filhos ao longo dos 21 anos de casamento. Ela gostava de intimidade física e tinha um grande senso de humor. Sua avó a descreveu como uma palhaça precoce e engraçada. Então, por que esse mito? A imagem popular da Rainha Vitória como severa e carrancuda provavelmente vem de seus anos finais. Quando seu amado Alberto faleceu inesperadamente, em 1861, ela foi consumida pela dor e o lamentou pelo resto de seus dias, vestindo apenas roupas pretas até sua morte 40 anos depois. Então, de certa forma, o mito está invertido. Ela não era sem paixão, ela era incrivelmente apaixonada, mas apenas pelo seu verdadeiro amor. Cara, não dá nem para fazer piada aqui. Isso é simplesmente triste. Seu papel como rainha de uma nação relativamente moralista e como defensora dos valores familiares também contribuiu para sua associação com o puritanismo. E embora ela seja famosa por ter dito "não achamos graça" em resposta a uma história picante, ela depois contou à sua neta que nunca pronunciou essas palavras infames. Foi uma situação tipo "que comam brioches",
frase famosa atribuída a Maria Antonieta, mas que ela nunca disse. Devemos parar de atribuir citações erradas à realeza. O imaginário popular costuma retratar a Rainha Vitória como fria ou até hostil com os filhos, apesar de ter tido 9 por algum motivo. E é verdade que Vitória não era o que você chamaria de uma mãe excessivamente carinhosa. Ela impunha padrões elevados para seus 9 filhos e seus relacionamentos com muitos deles eram, digamos, espinhosos. Apesar de não gostar de gravidez e ser conhecida por achar alguns bebês feios, ela não odiava os filhos. Pelo contrário, sentia muita alegria com eles. Então, por que pensamos que ela os odiava? Rainha Vitória era aberta sobre as dificuldades de criar filhos e sobre como algumas decisões deles a decepcionavam. Um sentimento que muitos pais conhecem. Acredita-se também que ela teve depressão pós-parto, o que explicaria sua falta de entusiasmo pela gravidez. Além disso, como muitas mães das classes altas no século XIX, Vitória terceirizava os cuidados com as crianças e dependia de amas e governantas para criar seus filhos. A alegada falta de afeto pelos filhos está mais ligada a suposições sobre maternidade do que aos sentimentos registrados. Apesar de ter 9 filhos, um parece ter sido seu favorito. A cultura pop fez muitos pensarem que pais vitorianos eram distantes e tratavam os filhos como secundários na família. Eles teriam mantido seus filhos em caixas de sapato se as caixas de sapato fossem grandes o suficiente, mas a realidade era bem diferente. Os vitorianos viam a infância como uma fase inocente, acreditando que crianças precisavam ser protegidas da corrupção externa. A literatura infantil, por exemplo, explodiu do meio do século XVIII até o século XIX, destacando mudanças culturais em como os britânicos percebiam as crianças e a infância. Dito isso, a romantização vitoriana da infância era mais um ideal do que uma realidade. As crianças da classe trabalhadora, em especial, enfrentavam pressões extremas. Ao contrário das crianças da classe alta, elas frequentemente trabalhavam para ajudar a sustentar suas famílias e tinham que enfrentar as dificuldades da vida desde muito jovens. Como surgiu o mito de que os vitorianos eram frios e indiferentes com os filhos? O cuidado das crianças em famílias de classe média e alta geralmente ficava a cargo de amas e governantas. Essa realidade afastava as crianças dos pais e alimentava o mito. Isso também pode ter a ver com todas as dificuldades enfrentadas por aquelas crianças da classe baixa. A julgar pela maioria dos filmes e programas de televisão ambientados na era vitoriana, todo mundo na Inglaterra daquela época era branco e parecia vagamente com Keira Knightley. Mas, na realidade, o Reino Unido era racialmente diverso há séculos. Roma dependia de soldados de todo o seu vasto império para guarnecer fortes e postos avançados na Britânia. Muitos desses soldados não eram caucasianos. Pessoas de várias partes do mundo continuaram chegando às Ilhas Britânicas na era vitoriana, voluntariamente ou não. Africanos escravizados foram levados ao Reino Unido por fazendeiros e funcionários do governo e não desapareceram quando a escravidão foi abolida no Império em 1833. Muitos ex-escravizados continuaram como empregados domésticos e mordomos. Por que essas pessoas são ignoradas pela história? Após a Segunda Guerra Mundial, o Reino Unido recrutou ex-súditos coloniais para emigrar e ajudar na crise de mão de obra. A memória popular supõe que não existia diversidade racial antes da chegada de imigrantes da Jamaica e Índia. Apesar do Reino Unido ter se tornado mais diverso após a Segunda Guerra Mundial, os vitorianos não brancos foram uma parte pequena, mas significativa da história britânica. Lendo Charles Dickens e Sir Arthur Conan Doyle, parece que a Inglaterra vitoriana tinha antros de ópio em toda parte. Até Sherlock Holmes os frequentava e sabia relaxar. Talvez por isso fosse um detetive tão bom. Na Grã-Bretanha vitoriana, substâncias ilícitas eram comuns, pois tinham usos medicinais e estavam em remédios populares. Apesar dessa disponibilidade, no entanto, o país não estava repleto de antros de ópio. Esses estabelecimentos podiam ser encontrados nos arredores dos portos do leste de Londres, mas isso era uma exceção, não a regra. Por que achamos que os vitorianos usavam drogas como se os pais estivessem fora no fim de semana? Bem, substâncias que causam dependência se tornaram cada vez mais um tabu ao longo do século XIX.
e eventualmente passaram a ser associadas à depravação e decadência. Charles Dickens e outros escritores populares exploraram esse tema e exageraram a presença de antros de ópio na Grã-Bretanha em suas obras de ficção. Era mais uma questão simbólica. Antros de ópio estavam por toda parte na ficção vitoriana, pois os escritores queriam transmitir a ideia de uma depravação generalizada, assim como vilões de faroeste usam chapéus pretos. Alguns cowboys maus talvez usassem, mas preto é ruim no calor. Como já dissemos, o príncipe Alberto era um marido muito querido da rainha Vitória. Embora ela fosse a rainha, ele era visto como o centro moral, tanto na família real quanto na nação, com uma crença pessoal em valores familiares fortes. Ele também, sem culpa, se chamava Alberto, o que já é um obstáculo. Além disso, Príncipe Alberto é o nome de um elaborado piercing genital masculino. Por que o piercing leva o nome do marido da rainha Vitória? Ninguém sabe ao certo. Apesar da explicação clara, não há provas de que o Príncipe Alberto teve piercing genital. Por que esse mito existe? Alguns dizem que Alberto usava um anel para prender seu membro ao vestir calças justas, como se posasse para um álbum dos Rolling Stones. A origem desse mito, porém, é desconhecida. A ficção popular sugere que as mulheres vitorianas eram donas de casa recatadas e filhas obedientes, vivendo no lar e desejando ser protagonistas de romances das irmãs Brontë. Na verdade, mulheres vitorianas participavam ativamente da esfera pública. Na era vitoriana, mulheres não tinham direitos como o voto e eram subordinadas aos homens, mas as das classes trabalhadoras sustentavam suas famílias, muitas vezes trabalhando em fábricas. Nem todas as mulheres da classe média e alta sociedade viviam sempre confinadas ao lar. Mulheres vitorianas dedicavam-se à filantropia, eram missionárias, publicavam livros, buscavam avanços científicos e lutavam por voz política. Por que pensamos o contrário? Embora os papéis de gênero fossem explícitos na era vitoriana, eram apenas ideais percebidos, não reflexos da realidade. O Anjo do Lar, um poema publicado em meados do século XIX, enfatizava a ideia de que as mulheres eram voltadas ao lar. O ideal da mulher confinada ao lar teve impacto real. Homens e mulheres usaram esse modelo para justificar a exclusão feminina da vida pública. Ei, é difícil discordar disso. Você não pode votar só porque gosta de um poema. Muitas sociedades foram baseadas nessa lógica. Uma imagem comum da era vitoriana é a de Lord Fauntleroy, sério e sem humor, rejeitando a alegria. Porém, isso está longe da verdade. Os vitorianos, na verdade, gostavam muito de rir. O humor picante dos music halls e as piadas ajudaram a criar o humor britânico, famoso por ser único e seco. Então, por que pensamos que os vitorianos não tinham senso de humor? Bem, os fãs de história curiosa que assistiram ao nosso vídeo sobre fotografias antigas já sabem que as pessoas geralmente exibiam expressões sérias nas fotos do século XIX, simplesmente porque sorrir ainda não havia se tornado a pose padrão. Na verdade, a maioria das pessoas achava que isso parecia meio bobo. Estamos apenas tirando uma foto. Por que você sorriria em um momento como esse? Não é divertido. Os estudiosos ainda não sabem o motivo desse costume. Mas várias explicações permanecem, como as primeiras câmeras, o longo tempo de exposição ou a ideia de que fotógrafos queriam imitar retratos a óleo do século anterior. As expressões sérias nas fotos antigas fizeram muitos acreditarem que os vitorianos não sorriam, já que não compreendiam o contexto. Os vitorianos tinham costumes incomuns no luto, como guardar cabelo de entes queridos em medalhões e anéis. Um equívoco comum é pensar que os enlutados guardavam suas lágrimas em frascos de vidro. Não entendo por que fariam isso, caso sentissem sede no velório. A coleta de lágrimas não era comum na era vitoriana. Por que muitos acreditam que era? Bem, a descoberta de pequenos frascos de vidro em túmulos e sepulturas persiste há séculos, voltando até os gregos. O mercado de objetos funerários passou a vê-los como coletores de lágrimas, ampliando seu mistério e vendabilidade. Na verdade, esses frascos provavelmente tinham óleos ou perfumes, não lágrimas, porque além de serem o local de descanso final para os restos mortais de alguém, os túmulos costumam ser meio fedorentos.
Nada melhor do que jogar um pouco de perfume nesse buraco para dar uma refrescada. Ok, isso parece uma piada porque realmente é. Mas muitos ainda acreditam que os britânicos da era vitoriana eram tão reprimidos que cobriam até as pernas dos pianos para evitar qualquer sugestão sexual. Pensamos nos vitorianos como pudicos, mas a Grã-Bretanha vitoriana era o oposto. Bordéis de todos os tipos existiam em todo o país. Além disso, as pessoas se envolviam em comportamentos íntimos tanto dentro quanto fora do casamento. Apesar dessa aparente abertura, existiam 2 pesos e 2 medidas em relação à sexualidade masculina e feminina. Além disso, a intimidade era controlada de várias formas. As pessoas eram desencorajadas a explorar desejos e mulheres enfrentavam duras consequências sociais se não correspondessem ao ideal de pureza. Em resumo, nada de aventuras no quarto. Mantenha esse hidroavião no cais. Mas de onde vieram as histórias dos pianos? Bem, o mito da rigidez vitoriana foi propagado por escritores modernistas do início do século XX, como Virginia Woolf. Esses escritores criticavam as visões vitorianas de intimidade e desejo ao retratar as atitudes retrógradas e reprimidas de seus pais e antepassados. A crença de que vitorianos cobriam pernas de piano por aversão ao sexo vem provavelmente de uma piada sarcástica feita aos americanos, sendo talvez a única vez que britânicos fizeram piada para e não sobre os americanos. Atualmente, se sentir fome, basta pedir um burrito no DoorDash e seguir em frente. Mas na época vitoriana, bem, digamos que valia a pena ficar de olho no cara ao seu lado. Sim, naquela época, quando a fome apertava, a linha entre colega de quarto e um bom bife ficava meio confusa. E para provar que temos as evidências, hoje vamos dar uma olhada em algumas histórias de canibalismo da era vitoriana. E agora é hora de preparar a refeição. Em 1845, a Inglaterra estava determinada a encontrar a lendária Passagem Noroeste, um atalho entre o Atlântico e o Pacífico, que tornaria a nação rica e poderosa, e qualquer um que a atravessasse ficaria com muito, muito frio. Para isso, eles enviaram seus melhores e mais brilhantes. E por mais brilhantes, queremos dizer homens que pensaram: ei, vamos explorar o Ártico com casacos de lã e otimismo. Parecia uma boa ideia. 2 embarcações zarparam, levando 128 homens sob o comando de Sir John Franklin, um explorador experiente e herói nacional. E esses navios, o HMS Erebus e o HMS Terror, eram considerados o que havia de mais moderno, completos com aquecimento, bibliotecas e milhares de latas de carne preservada. Resumindo, em 1846, ambos os navios ficaram presos no gelo perto da ilha King William. As temperaturas caíram para menos 48 graus Celsius. A pele dos homens encheu-se de bolhas, as gengivas sangravam de escorbuto e fazia tanto frio que, ao tirar a máscara, a barba podia ser arrancada inteira. Imagine morrer e fazer depilação ao mesmo tempo. Enfim, durante anos, a Grã-Bretanha não teve notícias. 39 expedições de resgate foram enviadas, mas tudo o que encontraram foram vestígios assustadores. Latas, óculos de neve, botões e ossos. Dezenas de ossos. Muitos deles estavam abertos para retirar o tutano, porque, aparentemente, quando a comida acaba, a civilização também vai embora. Quando os socorristas juntaram as peças, todos os tripulantes foram encontrados mortos de frio, fome, escorbuto, envenenamento por chumbo ou, você sabe, ampliação do cardápio. Testemunhas inuites depois descreveram corpos mutilados e panelas cheias de, bem, não exatamente sopa. Cientistas forenses confirmaram isso 100 anos depois. Marcas de faca em ossos humanos. Prova de que a maior expedição ao Ártico da história britânica terminou com um banquete de colegas de trabalho. Em 1846, 87 pioneiros, incluindo a família Donner, partiram de Illinois rumo à Califórnia. Eles tinham carroças, eles tinham esperança. Eles não faziam a menor ideia do que estava por vir. Tudo estava indo bem até eles pegarem um desvio chamado Hastings Cutoff, um atalho novo promovido por um cara que nunca tinha realmente passado por lá, porque mesmo naquela época os caras se recusavam a pedir informações. A trilha era difícil, lenta e envolvia abrir caminho com as carroças pelas montanhas Wasatch e atravessar os salares.
Isso custou semanas, consumiu suprimentos e os deixou perigosamente atrasados. Quando chegaram à Sierra Nevada, já era final de outubro e uma nevasca enorme os prendeu perto do que hoje é o Lago Donner. E quando dizemos presos, queremos dizer soterrados. As carroças ficaram cobertas de neve, o gado congelou, as pessoas começaram a morrer. Por 4 meses, eles ficaram isolados. Algumas famílias se abrigaram em cabanas improvisadas, outras cavaram cavernas na neve. Eles ferviam peles para fazer uma sopa de cola, roíam ossos, mastigavam casca de árvore como castores tristes. Eventualmente, porém, a comida acabou, mas os corpos não. Os mortos foram comidos. Há relatos de pessoas mortas para servir de alimento. Um grupo dos mais fortes saiu com raquetes de neve em uma última tentativa de buscar ajuda. 2 meses depois, os socorristas finalmente alcançaram os sobreviventes, ou o que restava deles. Dos 87 pessoas originais, apenas 46 sobreviveram. A provação deles virou uma das histórias de sobrevivência mais infames dos Estados Unidos. Teve de tudo: más decisões, mau tempo, guias de trilha ruins e um novo estilo de culinária. A Grande Fome Irlandesa matou mais de 1 milhão de pessoas, deslocou milhões de outras e arruinou emocionalmente o consumo de batatas para todos. E quando você achava que não podia piorar, piorou mesmo. Embora a fome seja lembrada pela fome em massa, doenças e pessoas embarcando em navios para a América, com pouco mais do que uma oração e um nabo mofado, também existem rumores assustadores sobre canibalismo. Sim, em regiões mais desesperadas da Irlanda, há relatos de pessoas recorrendo ao roubo de túmulos. Não por joias, mas por restos. O canibalismo durante a fome se tornou um símbolo de colapso total, um ponto em que a civilização já não se importa mais com coisas como garfos, dignidade ou leis sobre comer Kevin. Como as histórias de pesca do seu tio, alguns desses relatos podem ser exagerados. Historiadores discutem a frequência. Alguns dizem que foi um evento raro e trágico. Outros afirmam que era geralmente propaganda anti-irlandesa de jornais buscando vender exemplares e motivada por racismo. De qualquer forma, a narrativa permaneceu. Autores vitorianos retrataram a fome como um terror gótico, com mães esqueléticas, crianças famintas por cérebros e camponeses esfomeados roendo a própria árvore genealógica. Será que realmente houve canibalismo? Difícil dizer, mas o nível de sofrimento era tão inimaginável que se tornou fácil para as pessoas acreditarem no impensável. No fim do século XIX, a Etiópia sofreu tantos desastres brutais que parecia que o Velho Testamento havia sido lançado no leste da África. Eles chamavam de Kefuken, ou dias malignos, que é uma forma bem suave de dizer um cenário infernal bíblico. Tudo começou quando um vírus do gado veio escondido em animais importados da Itália. Não é maravilhoso o colonialismo? Isso exterminou 90% do gado da Etiópia. E sem vacas, não havia comida, nem agricultura, nem transporte, nem comércio, nem nada. Depois vieram as secas, gafanhotos, lagartas militares, cólera, varíola e, é claro, uma pitada de guerra civil para realmente completar o caldo do sofrimento. No final, 1/3 da população estava morto. E sim, nesse desespero, houve casos de canibalismo. Na Europa, leitores consumiam esses relatos como boletins de crimes reais. O sofrimento da Etiópia virou entretenimento vitoriano, precursor do Doom Scroll. Histórias mórbidas de fome alimentando o canibalismo eram transformadas em parábolas morais. Não peque, coma sua papa e nunca confie em cabras importadas. Mas isso não era metáfora. Foi um desastre causado pelo homem, agravado pela indiferença imperial, infraestrutura precária e nenhuma ajuda global. Porque é o seguinte, quando os sistemas falham, a moralidade não espera educadamente na fila. Ela desmorona, e não é porque as pessoas são más. A fome não se preocupa com ética. Por isso, é essencial manter e financiar adequadamente sistemas de alimentação de emergência. E já que estamos falando sobre as consequências do colonialismo, vamos falar sobre John Williams. Não é o cara que compôs o tema de Star Wars. Um missionário britânico que, junto com seu colega missionário James Harris, foi literalmente comido por seus pecados em 1839. Os dois homens navegaram até a ilha Arromango, que hoje faz parte de Vanuatu, armados com bíblias, ego e absolutamente nenhum entendimento de limites. Eles estavam lá para salvar almas.
Os moradores recordavam outro tipo de visita estrangeira, com comerciantes europeus abusando e explorando-os. Então, quando John e James desembarcaram com seu discurso santificado, os ilhéus pensaram de jeito nenhum. Já vimos esse filme antes, e numa atitude que horrorizaria os vitorianos e satisfaria profundamente seu senso de justiça, eles simplesmente mataram e comeram esses caras. Os restos de John Williams foram enviados para Samoa como uma devolução amaldiçoada da Amazon, e sua esposa depois construiu um memorial para ele. Provavelmente a única lápide na Grã-Bretanha que também serve como um aviso do Yelp para ilhas tropicais. De volta à Europa, o incidente reforçou o mito das ilhas canibais, dando aos colonizadores desculpa para ampliar as missões de civilização, que na prática eram mais apropriação de terras e apagamento cultural. Em 1884, o Mignonette, um iate que navegava da Inglaterra para a Austrália, naufragou no Atlântico Sul. A tripulação de 4 homens fugiu em um bote salva-vidas, sem comida, água ou plano, apenas com a ideia: a gente dá um jeito. Após 16 dias assando ao sol e bebendo água do mar como se fosse um coquetel, os homens estavam, para dizer o mínimo, nada bem. Eles fizeram o que toda a história de horror marítima vitoriana exige: comeram o grumete. O nome dele era Richard Parker e ele estava doente, fraco e tinha 17 anos. Ele não se ofereceu, mas Dudley e Stevens o mataram, com Brooks aparentemente fazendo o papel de "não vou me envolver". Foi canibalismo de sobrevivência, uma regra não dita de que, se as coisas ficarem ruins o suficiente, você come o mais fraco. Moralmente horrível? Com certeza, mas legalmente justificado? Até então, meio que sim. Quando os homens foram resgatados e voltaram à Inglaterra, os tribunais reagiram. Com licença, vocês fizeram o quê? Assim começou o lendário caso jurídico, R.V. Dudley and Stephens, o momento em que a lei britânica decidiu pôr um limite bem claro. A defesa deles: nós tivemos que fazer isso. Era necessário. A resposta do tribunal: necessidade não é uma defesa para assassinato, meus caros. Dudley e Stephens foram condenados à morte, mas a pena foi logo reduzida para 6 meses de prisão, o que provavelmente os deixou animados. Ainda assim, o caso estabeleceu um precedente jurídico importante de que você não pode simplesmente matar alguém porque está com fome. Em 1837, a escuna portuguesa Arrogante foi flagrada transportando mais de 330 africanos escravizados, a maioria crianças, através do Atlântico, apesar de Portugal ter oficialmente proibido o tráfico de escravos um ano antes. Quando a Marinha Britânica capturou a embarcação perto de Cuba, os sobreviventes libertados contaram uma história tão grotesca que até abolicionistas experientes ficaram chocados. De acordo com vários testemunhos, a tripulação da Arrogante não apenas abusou de seus cativos, mas matou um deles, cozinhou sua carne e forçou os outros a comê-la. E para eles mesmos, a tripulação supostamente reservou o coração e o fígado, porque nada demonstra supremacia como comer órgãos. Para esclarecer, não foi canibalismo de sobrevivência causado pela fome. Isso foi o terror como arma, uma demonstração de dominação tão desumana que fez o Atlântico ter um cheiro ainda pior que o normal. Os sobreviventes escravizados relataram essas histórias quando chegaram à Jamaica. Seus relatos eram detalhados, consistentes e horripilantes. Mas a justiça colonial tinha uma maneira simples de resolver a questão. Eles consideraram a tripulação branca confiável e as crianças africanas, bem, nem tanto. As autoridades jamaicanas deram de ombros, em versão colonial, e ninguém foi acusado. A justiça não apenas virou o rosto. Ela saiu, trancou a porta e acendeu um charuto. Ironicamente, durante todo o tráfico de escravos, os colonizadores europeus adoravam retratar os africanos como selvagens canibais. Era a justificativa padrão da conquista. Vejam essas pessoas, precisam ser salvas. Mas em Arrogante, foi o contrário. Os tripulantes brancos praticaram canibalismo. E de repente, ninguém queria falar sobre isso. O historiador Manuel Garcia chamou isso de uma inversão alarmante, um momento em que a máscara caiu, revelando que a barbárie não estava nos chamados incivilizados, mas sim em seus captores. Talvez o navio devesse ter se chamado Cristão Branco Arrogante. A Rainha Vitória governou a Inglaterra. Foi uma era de mudanças tecnológicas e sociais sem precedentes. Mas também foi uma era de dificuldades e crueldades implacáveis, que forçaram as pessoas mais oprimidas a trabalhar em empregos bizarros e inseguros para sobreviver. Então, hoje vamos dar uma olhada em algumas das ocupações mais malucas da era vitoriana. Certo, todo mundo esperando o fim de semana que nem existia naquela época.
Na era vitoriana, sanguessugas eram usadas para tratar de tudo, desde doenças comuns como fadiga e hemorroidas, até condições mais exóticas, como ninfomania. Não sei como uma sanguessuga ajudaria nesse problema, mas eles queriam tentar. As sanguessugas eram consideradas um tratamento incrivelmente versátil, com um pequeno detalhe: elas não têm benefício medicinal algum, são apenas parasitas gosmentos. Mas não funcionarem não quer dizer que não fossem um grande negócio. Na verdade, houve um período em que a crença nos poderes delas era tão forte que a demanda por sanguessugas superou a oferta. Dessa demanda surgiu uma nova ocupação: o coletor de sanguessugas. Os coletores, que geralmente eram mulheres, andavam de barco com os pés na água ou simplesmente entravam em lagos cheios de sanguessugas com os tornozelos descalços, usando a si mesmas como isca para os sugadores de sangue. As sanguessugas se prendiam aos coletores, que então as arrancavam e as vendiam para médicos locais. Macabro, mas eficiente. Como esperado, esse método trazia algumas complicações. Primeiro, as pessoas possuem uma quantidade limitada de sangue, e a maioria dos médicos concorda que ele deve ficar dentro do corpo. Coletores de sanguessugas sofriam de falta crônica de sangue e entravam em águas paradas com feridas nas pernas. Isso causava infecções frequentes e atraía parasitas ainda mais prejudiciais e menos valiosos que as sanguessugas no mercado de revenda. Coletores exploraram excessivamente a sanguessuga usada na medicina. Com muitas aspas aí, isso fez com que ela praticamente fosse extinta, e a profissão de coletor de sanguessugas praticamente desapareceu junto com ela. Muita gente odeia o próprio trabalho, mas aposto que essas pessoas pensariam diferente se a alternativa fosse ser um tosher. Toshers eram catadores que vasculhavam esgotos da cidade em busca de objetos de valor jogados no vaso sanitário e levados pela descarga. Metais, talheres e ossos eram recuperados, todos com valor de revenda. Curiosamente, também muito dinheiro perdido ia parar no esgoto. Será que era porque ainda não existia corrente de carteira? Ou será que as pessoas comiam dinheiro? Talvez nunca saibamos. Mesmo com condições de trabalho ruins, os tocheiros conseguiam viver de forma relativamente decente. Eles arrecadavam o equivalente a 20 mil libras por ano hoje, o que os colocava entre os escalões superiores da classe trabalhadora vitoriana. Exceto pelas razões óbvias, o trabalho tinha risco alto de doenças e infecções. Ninguém deveria suportar isso. Fabricante de fósforos não parece uma ocupação particularmente estranha, afinal usamos fósforos até hoje, então alguém ainda os fabrica. O trabalho mudou desde a época da Rainha Vitória. Hoje, fósforos são produzidos com segurança em grandes fábricas, seguindo normas do governo. Eles costumavam ser feitos à mão, sem nenhum tipo de supervisão. As condições nas fábricas de fósforos eram apertadas e desumanas. Os dias eram absurdamente longos e o trabalho nem pagava um salário digno. Mas isso não era o pior. Fósforos contêm produtos químicos voláteis, como fósforo amarelo, que não devem ser manuseados ou inalados por pessoas. A exposição prolongada ao fósforo pode causar necrose fosfórica na mandíbula, chamada de mandíbula de fósforo. Trabalho perigoso. Apesar do apelido, a condição não tornava você bom em teatro musical. A lista realmente horrível de sintomas que acompanham a doença inclui dor extrema, perda de dentes, deterioração óssea, abscessos faciais e um cheiro de podridão. E curar isso exige a remoção total da mandíbula. Os trabalhadores que misturavam, mergulhavam e embalavam os fósforos da fábrica, em geral mulheres e crianças a partir de 8 anos, trabalhavam continuamente em ambientes mal ventilados com o perigoso fósforo amarelo. Elas inalavam o fósforo, tinham contato com as mãos, olhos, boca e até com a comida, porque muitas vezes nem podiam fazer suas refeições fora das paredes da fábrica. Esses e outros fatores causaram a greve das operárias de fósforos de Londres em 1888, resultando em condições um pouco melhores, como a troca pelo menos mortal fósforo vermelho, ainda usado atualmente. Se você achava que só existia uma forma das crianças vitorianas morrerem por problemas respiratórios, pode ficar tranquilo. Muitas crianças também eram mandadas para trabalhar nas minas de carvão como ajudantes, podendo enegrecer os pulmões.
Entre os vários perigos de trabalhar em uma mina estão os gases tóxicos ocasionais, que matam mineiros e pequenos pássaros. Para evitar a propagação desses gases, foram construídas câmaras de ar com portas de vedação enormes, e os ajudantes eram os garotinhos cuja função era abrir essas portas para os vagões e cavalos. Além de quedas, incêndios e desabamentos que afetavam todos os mineiros, os ajudantes também eram frequentemente esmagados por cavalos, portões, vagões e pelas enormes portas. Hoje, apesar das minas de carvão ainda existirem, crianças só podem trabalhar nelas com autorização dos pais devido às reformas na indústria. As ruas vitorianas eram notoriamente sujas, enquanto a aristocracia era exigente e vestia-se de forma exagerada. O varredor de travessia surgiu para atender às forças opostas de limpeza e sujeira. O varredor de travessia geralmente era uma pessoa muito jovem ou muito idosa que varria a sujeira do caminho para que pessoas ricas atravessassem a rua, em troca de uma pequena quantia de dinheiro. E quando digo pequena, é realmente muito pequena. Os varredores de travessia estabeleciam seus próprios territórios, o que levava a verdadeiras guerras de território entre sindicatos de varredores. Caramba, cadê essa série da Netflix? Fundada pelo médico vienense Franz Joseph Gall, a frenologia era a teoria de que o formato físico e as características da cabeça previam a personalidade e o intelecto de uma pessoa. A frenologia ganhou popularidade no início dos anos 1800 e criou um pequeno mercado próprio, apesar de não ter nenhuma base na ciência médica. Médicos abriram consultórios tão populares que muitos empregadores passaram a exigir avaliação frenológica de candidatos antes da contratação. Leitores de crânios abriram lojas ou ofereciam serviços de porta em porta. Os chamados Fowlers, batizados em homenagem a dois populares irmãos frenologistas, viajavam pelo interior fazendo palestras e demonstrações. Apesar do título sugerir, coletores de puri não recolhiam filtros de água de porta em porta. Puri, aqui, significa cocô de cachorro. Então sim, na era vitoriana, você podia receber salário, sendo uma pessoa que andava por aí recolhendo todo o cocô de cachorro que encontrasse. Pode não parecer um bom meio de vida, mas na época a indústria de curtume usava cocô de cachorro no processo de curtir couro. As propriedades adstringentes e alcalinas do cocô eram vistas como purificadoras das peles dos animais, originando o nome coletor de purê. Os consumidores atuais têm um conceito diferente de pureza. Coletores de puri, geralmente mulheres e doentes, recebiam por balde fedorento e percorriam as ruas atrás de fezes frescas. Eles também iam aos canis e se ofereciam para limpá-los para os donos. Outra profissão com nome interessante para trabalho horrível é ressurreicionista, que soa mais profissional do que ladrão de túmulos ou ladrão de cadáveres, que era o que realmente faziam. Veja, na época era ilegal usar cadáveres para fins científicos, exceto os de criminosos executados. Isso era um problema porque as escolas de medicina exigiam que todos dissecassem um corpo humano para se formar. Então você já imagina onde isso vai dar. O número de estudantes de medicina superava o de criminosos executados, originando um pequeno mercado de ladrões de cadáveres. Jovens com nada além de ambição, uma pá e talvez uma certa falta de decência, roubavam os corpos dos recém-falecidos e os vendiam para escolas de medicina, que não pareciam muito interessadas em perguntar de onde vinham esses corpos. Cadáveres não tinham dono, então, se o ladrão de cadáveres não levasse objetos valiosos do caixão, tudo era relativamente tranquilo. E quando não havia cadáveres frescos o suficiente para todo mundo, sempre era possível providenciar novos. Esse foi o infame caso de Burke e Hare, que foram condenados por assassinar 16 pessoas para vender seus corpos ao Royal College of Surgeons, em Edimburgo. Não sabia que ser empreendedor de sucesso era contra a lei. A Inglaterra finalmente aprovou a Lei de Anatomia de 1832, reformando as leis sobre cadáveres e efetivamente tirando do mercado uma indústria inteira de ladrões de túmulos. E quanto a Burke e Hare, eles se tornaram tema de um filme de 2010 chamado Burke and Hare, que teve Simon Pegg como Burke e Andy Serkis como Hare.
Caçador de ratos é um dos nomes de profissão mais diretos. Na Inglaterra vitoriana, esses profissionais capturavam ratos, que eram um problema na época. Dito isso, dizer que eles tinham um problema com ratos é um baita eufemismo. No final dos anos 1700, a Inglaterra estava praticamente infestada pelo rato cinza, uma espécie específica de praga que era maior, mais agressiva e carregava mais doenças do que seus primos pretos. Os caçadores recebiam por cada rato capturado, que depois matavam ou revendiam para lutas de ratos, que são exatamente como parecem. A caça aos ratos era geralmente considerada uma ocupação humilde, embora algumas pessoas conseguissem se destacar. Por exemplo, um cavalheiro chamado Jack Black, não é aquele, era bem conhecido por ser o caçador de ratos pessoal da Rainha Vitória. Limpar o interior de uma chaminé pode não parecer difícil, mas os limpadores tinham uma vida dura. Seus corpos geralmente estavam cheios de arranhões, feridas e calos das laterais da chaminé onde eram colocados. Além disso, tinham cerca de 3 anos de idade. É isso mesmo! As chaminés vitorianas não eram maiores do que as modernas, e a menos que você seja o Papai Noel, é difícil colocar um adulto dentro delas. Um mestre limpador de chaminés, um dos poucos que não tinha morrido de pulmão negro ao chegar à idade adulta, colocava seus pequenos esfregões humanos no espaço apertado e cheio de fuligem para limpar o acúmulo cancerígeno. Normalmente, eles respiravam tudo aquilo. Não era só a doença pulmonar que ameaçava. Crianças frequentemente caíam e ficavam presas, morrendo asfixiadas na próxima vez que o fogo era aceso. Quando os jovens limpadores morriam ou cresciam demais para a chaminé, os mestres buscavam novos trabalhadores em orfanatos. Alguns chegavam a sequestrar crianças e forçá-las a trabalhar como escravas limpando chaminés. O trabalho infantil em profissões perigosas e o emprego de menores de 14 anos foram proibidos na Grã-Bretanha nos anos 1930. A Era Vitoriana, que durou durante a maior parte do século XIX, não é exatamente conhecida por sua atitude descontraída em relação às convenções sociais, e a morte não era exceção. Durante esse período, rituais elaborados de luto se tornaram a norma, e aqueles que não seguiam essas práticas de luto altamente regimentadas eram envergonhados socialmente. Então hoje, vamos dar uma olhada nas maneiras bizarras como as pessoas da Inglaterra vitoriana lamentavam os mortos. Hoje em dia, comemorar os mortos geralmente envolve vestir roupas escuras e dizer algumas palavras gentis sobre a vida do falecido. Mas, quando se tratava de homenagear os mortos, os vitorianos não tinham medo de fazer coisas que seriam consideradas um pouco fora do comum pelos padrões modernos. Como aqueles que assistiram ao nosso vídeo sobre como os vitorianos passavam seu tempo livre, já sabem, homenagear os mortos era extremamente popular durante a Era Vitoriana. Na verdade, partes do cabelo do falecido eram frequentemente cortadas e transformadas em joias, como broches, medalhões, anéis, correntes de relógio e guirlandas. E se uma família não tivesse habilidade ou estivesse muito triste para fazer isso sozinha? Sem problemas. Se a família não conseguisse fazer sozinha, podia enviar o cabelo a um artesão para que ele fizesse isso. Alternativamente, uma mecha do cabelo do falecido podia ser guardada em um álbum de recordações. Além disso, broches de cabelo humano não são tão estranhos assim, considerando que essa era a mesma sociedade que fazia leques com pássaros preservados, gatos empalhados em poses estranhas e humanos posando para fotografias, desenrolava múmias por diversão e fazia visitas públicas ao necrotério. Nos tempos modernos, estamos acostumados a receber convites sofisticados para eventos como casamentos e festas de debutante. Mas os vitorianos levaram o uso de papelaria a um outro nível. Eles enviavam convites de funeral sofisticados para amigos e familiares. Como hoje, avisos de falecimento e obituários eram publicados em jornais na Era Vitoriana. Mas seria quase impossível saber se todas as pessoas certas veriam o aviso de falecimento ou leriam os obituários no dia certo. Isso era ainda mais verdadeiro para entes queridos que viviam fora da cidade e talvez nem recebessem o mesmo jornal. Convites para funerais eram geralmente escritos em papel com borda preta e enviados em envelopes iguais. Em determinado momento,
chegaram a solicitar ao Serviço Postal dos Estados Unidos a criação de um selo especial de luto para esses casos. Os selos eram impressos em cores vivas, o que não parecia apropriado para essa ocasião. Os vitorianos impunham rígidas expectativas sociais às mulheres enlutadas pela perda dos maridos. Para a viúva vitoriana moralmente correta e respeitável, existiam 3 estágios distintos de luto, todos os quais precisavam ser seguidos antes que ela pudesse seguir com sua vida. O primeiro, chamado de luto profundo, exigia que a viúva usasse um vestido preto e um véu, conhecidos como vestes de viúva, por 1 ano e 1 dia após a morte do marido. Você pode achar que isso já é suficiente, mas na verdade ainda havia mais 2 estágios completos pela frente. O próximo período, chamado de segundo luto, durava de 9 a 12 meses adicionais. Nesse período, ela já podia tirar o véu, mas ainda usava roupas pretas. Já tinham se passado de 21 a 24 meses após a morte do marido, restando mais uma etapa. O terceiro e último estágio, conhecido como meio luto, durava mais 6 meses. As mulheres nesse período de luto podiam usar roupas coloridas com detalhes pretos, mas nada muito chamativo. Finalmente, após um período de 27 a 30 meses, a viúva podia voltar a usar o que quisesse. Claro que nessa altura, todas as roupas dela provavelmente já estavam fora de moda. As regras de luto para homens eram mais flexíveis que para mulheres. Por exemplo, viúvos podiam se casar novamente a qualquer momento, diferente das viúvas. Se tivesse filhos pequenos e nenhuma mulher adulta na família, alguém precisava cuidar das crianças enquanto ele trabalhava, por isso escolhia outra esposa. Ainda assim, havia regras a seguir. No casamento, o viúvo não precisava vestir seu terno preto e chapéu de luto. No entanto, ele precisava usar essas roupas já no dia seguinte, e sua nova esposa também devia ficar de luto até o fim do período tradicional. A fotografia surgiu em meados do século XIX. Então, embora seja difícil imaginar isso em uma época em que todo mundo não tinha uma câmera de alta definição no bolso, ainda era relativamente caro durante o período vitoriano. Muitas vezes as pessoas não podiam pagar por retratos felizes de família como hoje. Assim, quando surgia a chance de tirar uma foto, era essencial aproveitá-la ao máximo para registrar algo realmente marcante em sua vida, que poderia até ser a morte de alguém. Uma forma de aproveitar uma oportunidade de foto era registrar-se com um ente querido falecido para homenageá-lo para sempre. Quando um ente querido morria, a família tentava juntar dinheiro para tirar foto com o falecido. Essa, muitas vezes, seria a única foto existente da família, agora desfeita. Sorria, pessoal. Menos você. Você está morto. Se você ouvisse alguém falando sobre biscoitos matinais, provavelmente pensaria que a pessoa estava parando no McDonald's no caminho para o trabalho. Mas, para os vitorianos, isso significava algo bem diferente. Após o funeral, servia-se um almoço ou jantar formal aos enlutados. Quem não podia ir recebia um biscoito especial ou biscoito de luto. Esses petiscos amanteigados e temperados eram embrulhados em papel com poemas tristes, informações sobre o falecido, versículos da Bíblia ou orações, e eram amarrados com uma fita preta. O papel servia como lembrança do funeral, parecido com os santinhos atuais. Um dos costumes mais estranhos da morte na era vitoriana envolvia cobrir todos os espelhos, retratos e objetos brilhantes, como vasos, da casa com tecido de crepe preto. Isso era considerado uma prática póstuma necessária por vários motivos. Primeiro, cobrir todos os objetos brilhantes com tecido preto colocava a casa em luto, porque coisas brilhantes, com todo o seu brilho inadequado, eram vistas como um insulto à família enlutada. Os vitorianos também achavam que os mortos podiam surgir nos espelhos, ficar presos neles e chamar familiares para o além. Isso é bem assustador, então é compreensível que cobrir superfícies brilhantes para evitar essa possibilidade fosse um passo necessário. Os vitorianos tinham tradições de luto exageradas, mas os frascos de lágrimas, ou lacrimatórios, termo derivado de lacrimose, talvez levem o prêmio.
São pequenos frascos de vidro com tampas de borracha ou cortiça, usados para recolher lágrimas dos enlutados durante o serviço fúnebre. No velório e funeral, os enlutados seguravam os frascos perto do rosto para recolher lágrimas. Após o serviço, esses frascos eram entregues à família do falecido como uma forma de provar o quanto aquela pessoa faria falta. Os frascos de lágrimas também eram muito úteis para ajudar a família enlutada a decidir quanto tempo o período de luto deveria durar. Quando as lágrimas nos frascos secavam, o luto podia acabar. Então, se você está pensando que todas essas tradições e práticas associadas ao luto parecem ser muita coisa para lembrar, você não está sozinho. Os próprios vitorianos tinham dificuldade de lembrar tudo. Mas, felizmente para esses enlutados vitorianos, meticulosos e respeitáveis, a pessoa não precisava decorar todas as regras do luto. Convenientemente, existiam manuais especiais de luto publicados que explicavam todas as regras para você. Um efeito da Revolução Industrial na sociedade vitoriana foi o surgimento de indústrias voltadas aos costumes de luto. Livros eram publicados e distribuídos com orientações sobre como se portar adequadamente no luto. Esses livros traziam seções sobre vestimentas, modos, alimentação e comportamentos, entre outros temas. Seja o falecido estivesse a caminho da funerária para o embalsamamento ou indo para a igreja para a cerimônia fúnebre, ele não podia ser retirado de casa com a cabeça saindo primeiro. Era fundamental que ele saísse com os pés primeiro. Os vitorianos acreditavam que, se o morto fosse retirado com a cabeça primeiro, ele aproveitaria a oportunidade para chamar os membros da família, insistindo que algum parente o seguisse para a morte, algo que claramente não aconteceria se ele fosse carregado de outra forma. Faz sentido, se você realmente quiser acreditar nisso. Casas funerárias existiam no período vitoriano, mas não eram centros completos de serviços fúnebres como hoje. Serviam principalmente para embalsamar corpos, e os velórios não ocorriam lá. O corpo do falecido era colocado em um caixão e exposto na sala de estar da casa. Amigos, vizinhos e parentes iam se despedir e consolar os enlutados. E alguma combinação de pessoas ficava com o corpo, fazendo vigília 24 horas por dia, 7 dias por semana, até que ele fosse enterrado. A embalsamação já existia há séculos, mas, tirando as múmias egípcias, a embalsamação moderna realmente eficaz ainda não havia sido aperfeiçoada na era vitoriana. Na época, ainda usavam arsênico como conservante. Por isso, flores frescas eram sempre usadas ao redor do corpo para disfarçar o forte odor da decomposição. Não havia ar-condicionado na época, então o velório no verão precisava especialmente do aroma que as flores proporcionavam. Embora flores ainda sejam associadas a funerais como sinal de respeito, já não cumprem o duplo propósito da era vitoriana. Os costumes vitorianos determinavam que alguém tinha que ficar ao lado do corpo do falecido durante todo o tempo em que ele ou ela estivesse exposto em casa. Isso ocorria por vários motivos, como o conforto ao falecido e auxílio na transição para a vida após a morte. Ideias mais práticas para essa vigília constante envolviam a necessidade de manter roedores longe do corpo, estar por perto caso o falecido não estivesse realmente morto e receber qualquer pessoa que viajasse de longe para prestar suas homenagens, chegando em um horário incomum. Os rituais de luto incluíam crianças, que também precisavam usar roupas apropriadas e adotar certos comportamentos. Se a criança tivesse menos de 12 anos, podia usar roupas normais, mas precisava incluir uma braçadeira preta no inverno ou cinza na primavera e verão, além de detalhes combinando. Quanto às crianças com mais de 12 anos, elas usavam roupas de luto padrão, iguais às dos adultos. Em 1858 séculos de despejo de resíduos humanos, animais e industriais diretamente no rio Tâmisa voltaram para assombrar a cidade de Londres na forma do Grande Fedor. O cheiro era tão forte que podia causar vômito a quilômetros, levando à criação do primeiro sistema moderno de esgoto de Londres. Hoje vamos conferir alguns fatos nauseantes sobre o famoso Grande Fedor de Londres.
Antes de 1858, os sistemas de esgoto primitivos de Londres estavam em péssimas condições. O delicioso esgoto cru era despejado diretamente em fossas, grandes tanques ou até mesmo em buracos profundos no chão. Quando cheios, transbordavam para as ruas por canais rústicos. Escoamento de cocô. Os canais despejavam em valas grandes que corriam até pelas principais avenidas. E se isso já não parece desagradável o suficiente, o lixo nas fossas às vezes infiltrava pelo solo e acabava chegando aos porões e fundações das casas. Isso criava o risco de muito metano ficar preso em bolsões de ar, o que podia, e às vezes realmente causava, explosões. Mas parte do lixo realmente chegava até o sistema de esgoto, o que era algo bom. Certo? Bem, na verdade não, porque o esgoto ia direto para o rio Tâmisa, assim como para várias outras fontes de água potável. Eles estavam bebendo o próprio esgoto. Essa situação extremamente nojenta é muito provavelmente o que causou os surtos de cólera de 1832, 1849 e 1854, nos quais milhares de londrinos morreram. Os avanços tecnológicos podem ser bênção e maldição simultaneamente. Foi o caso dos vasos sanitários com descarga, que logo viraram luxo entre moradores das cidades acostumados a descer ao porão para usar o banheiro. Porém, sua proliferação pressionou muito um sistema de esgoto já ultrapassado e sobrecarregado. As fossas foram feitas para lixo doméstico, mas os novos vasos sanitários também enviavam água para elas. Isso causava transbordamentos frequentes nas casas e aumentava o risco de doenças. Com o tempo, as fossas sépticas foram ligadas ao esgoto da cidade, que jogava tudo no Tâmisa, pois era feito para águas pluviais. Então você provavelmente está se perguntando por que os londrinos decidiram jogar seus dejetos na própria água potável. Boa pergunta. Para ser justo, eles não notaram que faziam isso. Desde o século XVII, a cidade despejava excrementos, resíduos industriais e carcaças de animais no Tâmisa, acreditando que tudo seria levado ao mar. O problema é que nada disso realmente aconteceu. Parte do Tâmisa é um trecho sujeito às marés, ou seja, uma área influenciada pelas marés. Assim, resíduos e esgoto jogados no rio podiam ser levados para frente ou para trás em seu curso, espalhando-se nos dois sentidos. Todo esse lixo se acumulou no rio por séculos e em 1858 toda a cidade de Londres estava sobre um solo saturado de esgoto. Quando a onda de calor chegou, tudo isso voltou à superfície em forma de bolhas. Já em 1855, o problema começou a se tornar evidente, e o famoso cientista Sir Michael Faraday escreveu uma carta ao Times de Londres para chamar essa atenção para as condições terríveis. Na carta, ele descreveu um experimento simples que realizou para testar a opacidade do rio. Num dia ensolarado, ele foi ao rio com cartões de papel branco. Ele rasgou os cartões e os umedeceu para que afundassem abaixo da superfície. Ele caminhou pela margem e jogou pedaços de papel na água em cada pier que via. Repetidamente, os resultados eram iguais. Os pedaços de papel se tornavam invisíveis antes mesmo de afundarem 1 polegada abaixo da superfície. Durante o experimento, ele notou que perto das pontes, os dejetos humanos se acumulavam em nuvens densas visíveis na superfície. Faraday notou que o mau cheiro era comum em todo o rio, que servia como um grande esgoto a céu aberto na época. Enfatizando que suas descrições não eram exageradas nem figurativas de forma alguma, ele implorou às autoridades que fizessem algo. Em 1858, o Tâmisa estava em um estado absolutamente horrível. Não havia havido mudanças significativas no sistema de esgoto em anos, e o aumento da população fez com que uma quantidade maior de resíduos fosse despejada no rio. Ao mesmo tempo, ainda era a principal fonte de água potável da cidade. Ninguém realmente tentava limpá-lo, e mesmo que tentassem, não se sabe o que fariam, além de construir um novo sistema de esgoto para a cidade. Centenas de anos de resíduos humanos e animais
Lixo e subprodutos industriais haviam deixado a água espessa, marrom e opaca. Anos antes, Sir Michael Faraday alertou os londrinos de que, ao negligenciar esse assunto, uma estação quente provaria a tolice desse descuido. Mesmo com seu aviso específico, eles ignorariam o assunto, e o grande fedor logo provaria que ele estava certo. Quem já viu um filme de desastre sabe que ignorar os alertas de um cientista em pânico quase nunca dá certo. Nesse caso, isso levou a junho de 1858, quando uma onda de calor atingiu Londres e uma seca fez o rio Tâmisa quase parar de fluir. O calor do verão cozinhou a água fétida e a cidade foi tomada pelo fedor. Era tão insuportável que foi culpado por doenças nas classes altas, e pessoas de cidades distantes vomitavam sempre que o vento mudava desfavoravelmente. O primeiro-ministro Benjamin Disraeli descreveu o rio na época como uma poça estígia, exalando um horror inefável e insuportável. Cara, os britânicos são realmente bons em articular de forma bonita algo que cheira terrivelmente mal. Só quando a água secou é que ficou evidente quanta sujeira realmente havia ali. E também não era só esgoto. O rio estava entupido de vísceras, resíduos industriais, animais mortos, água de enxurrada das ruas, fezes de animais, restos de matadouros, comida podre e, literalmente, séculos de lixo apodrecido. A seca trouxe tudo isso à tona, e a onda de calor fez tudo fermentar ao sol. O povo de Londres tentou circular pela cidade usando lenços perfumados e várias outras medidas, mas nada disso foi eficaz. Nem mesmo a Rainha Vitória, que deu nome a toda a era, conseguiu escapar do fedor. Durante o passeio de barco no rio, ela tentou disfarçar o mau cheiro pressionando um buquê de flores frescas no nariz. Ela aguentou apenas alguns minutos antes de ordenar que o barco desse meia volta e atracasse novamente, para que pudesse desembarcar e se afastar o máximo possível do rio. Médicos da era vitoriana acreditavam na hoje desacreditada teoria do miasma. Você talvez se lembre desse termo dos nossos vídeos sobre a peste, assim como do nosso vídeo sobre higiene vitoriana. Dá uma olhada neles, são bons. A teoria, com origens no mundo antigo, dizia que doenças eram causadas por maus odores. Foi por causa dessa crença que a cidade e a comunidade médica concentraram a maior parte de seus esforços em mascarar os maus odores, em vez de limpar o próprio rio. Isso foi um erro. Para muitos pobres em Londres, o Tâmisa era a principal e às vezes única fonte de água potável, sendo usado mesmo quando a situação piorava. Grandes parcelas da população eram frequentemente expostas a bactérias causadoras de surtos mortais de doenças transmitidas por fezes, como tifo e cólera. Essas primeiras tentativas de resolver o problema, apenas mascarando o cheiro, tiveram outras consequências. Por exemplo, em determinado momento, as autoridades gastaram uma fortuna para despejar cloreto de cal no rio, na esperança de que isso resolvesse o problema. Não só não funcionou, como acabou aumentando a toxicidade do rio, já que o cloreto de cal é, na verdade, venenoso. Para alívio dos londrinos, o parlamento havia se mudado recentemente para novos escritórios no Palácio de Westminster, ao lado do Tâmisa. A nova localização fez com que, pela primeira vez, os legisladores não pudessem evitar o cheiro do rio, apesar das tentativas. Primeiro, eles tentaram disfarçar o fedor molhando as cortinas do prédio com cloreto de cal, mas não funcionou. O órgão chegou até a considerar se mudar de sua nova sede no palácio, mas isso não era prático nem popular. Ignorar o sofrimento dos pobres era uma coisa, mas se os legisladores sentissem o cheiro do rio, algo teria que ser feito. Em apenas 18 dias, o parlamento aprovou um projeto de lei para financiar um novo sistema de esgoto, corrigindo danos ao Tâmisa e prevenindo mais poluição. O parlamento incumbiu o engenheiro civil inglês Joseph Bazalgette de redesenhar o sistema de esgoto.
Ele realizou nada menos do que um dos maiores projetos de obras públicas de todos os tempos e foi amplamente creditado por salvar a cidade. A cidade gastou o equivalente a 300 milhões de dólares modernos na construção do novo sistema de esgoto de Bazalgette. O sistema, que Bazalgette havia projetado 2 anos antes, consistia em uma rede de esgotos que corria paralela ao rio Tamisa, em vez de desaguar nele. Os resíduos eram levados para o leste da cidade antes de serem despejados no rio em um ponto onde podiam facilmente seguir para o mar. O projeto previa construir estações de tratamento, diques para conter resíduos e desenvolver fontes alternativas de água potável. A ação foi um grande sucesso. O Tamisa rapidamente voltou a um estado saudável e as mortes atribuídas à má qualidade da água despencaram. Na verdade, o novo sistema foi tão bem projetado e eficiente que ainda está em uso até hoje. A Revolução Industrial trouxe ao mundo maravilhas tecnológicas como a fiandeira mecânica, o forno movido a coque e a locomotiva a vapor. Ela também nos trouxe espeluncas, batedores de carteira e gangues itinerantes de crianças ladras. Hoje, vamos falar sobre as gangues de crianças da Revolução Industrial. Antes da industrialização, a maioria dos meninos era encaminhada para programas formais de aprendizagem, mas a tecnologia e a nova economia acabaram com os antigos modos de vida. Novas indústrias desestruturaram famílias, pois homens iam trabalhar em cidades industriais, frequentemente deixando filhos para se virarem sozinhos. Por isso, não surpreendia que muitas crianças buscassem figuras parentais por necessidade emocional e física. Infelizmente, muitas dessas crianças ficaram sob os cuidados dos chamados chefes dos garotos, que as ensinavam a roubar em troca de parte dos lucros. Na maioria das vezes, a parte dos chefes dos garotos ficava em torno de 100% ou mais. Faça as contas. Bom garoto, adeus, adeus. No romance Oliver Twist, Charles Dickens usou seu conhecimento em primeira mão sobre as gangues de crianças das ruas de Londres para criar habilmente a história. Como no romance, gangues reais de crianças atuavam sob a tutela de um chefe dos garotos ao estilo Fagin. Apesar de Fagin ser ruim, os verdadeiros chefes dos garotos eram frequentemente muito piores, obrigando seus pupilos a crimes mais graves ou até a prostituição infantil. Se moral ou decência não fossem um problema, ser um chefe dos garotos seria uma carreira lucrativa. Coloquem todos de volta na caixa. Charles King era um desses chefes dos garotos que certa vez ganhou o equivalente a 34 mil dólares em 2021 em apenas uma semana, graças a um único batedor de carteiras de 13 anos. Mesmo sendo o melhor entre eles, ainda teria que se referir a si mesmo como chefe dos garotos, o que parece nome de fã-clube da rede Big Boy Restaurants, mas rendia muito dinheiro. Em vez de deixar uma criança entrar para uma gangue de rua, muitos pais vitorianos preferiam mandá-las trabalhar. Era o dia de levar seu filho ao trabalho, mas deixá-lo lá mesmo, na Londres do século XIX, onde crianças de apenas 8 anos eram obrigadas a trabalhar horas exaustivas em condições horríveis e perigosas em fábricas e minas, mineiros sendo menores. Essas crianças eram forçadas a trabalhar como adultos, com jornadas acima de 12 horas diárias, 6 dias por semana. E não era incomum que acidentes de trabalho resultassem na perda de salários, membros ou até mesmo da vida. Felizmente, em 1878, o parlamento tomou uma atitude sem trocadilhos e aprovou a Lei das Fábricas, proibindo oficialmente o emprego de qualquer trabalhador com menos de 10 anos de idade. Então, passos de bebê, no sentido figurado e literal. Os pequenos batedores de carteira viviam no limite e, se pegos, até crianças de 7 anos eram julgadas como adultas. Na verdade, entre 1801 e 1836, 103 crianças com menos de 14 anos foram condenadas à morte. Felizmente, todas essas execuções foram depois comutadas por penas mais leves devido à idade das crianças. Uma coisa que se pode dizer sobre Londres vitoriana é que ela era surpreendentemente progressista. Tanto meninos quanto meninas eram condenados a trabalhos forçados por crimes relativamente pequenos. Crianças ladras eram frequentemente enviadas para pátios de prisão para quebrar pedras ou empurrar rodas de madeira para movimentar moinhos.
Até onde sabemos, nenhuma dessas crianças cresceu para se tornar Conan, o Bárbaro. Crianças de apenas 10 anos eram frequentemente mandadas para uma colônia penal inglesa em expansão. Condenados britânicos, até crianças por pequenos furtos, eram enviados à Austrália por 7 ou 12 anos. E em certos casos, suas férias australianas duravam o resto da vida. Após se estabelecerem, as crianças comiam cebola empanada, jogavam bumerangue e exploravam a Grande Barreira de Corais. Na verdade não, mas elas eram acorrentadas e forçadas a trabalhos manuais pesados. Em alguns casos, essas crianças eram obrigadas a construir as prisões onde viveriam para sempre, sem poder escolher como seriam. Reforma minha cela. Alguns jovens ladrões sortudos, que não foram condenados à morte, ou pior ainda, mandados para a Austrália, sem ofensa à Austrália, apenas eram chicoteados em público. Chicoteamentos públicos eram grandes eventos na Londres vitoriana. Ironicamente, esses eventos, em vez de afastar ladrões, atraíam outros batedores de carteira por causa das multidões e do caos da violência pública, principalmente contra crianças. Mas os chicoteamentos não eram os únicos lugares frequentados por pequenos ladrões. Hipódromos, feiras, mercados e até funerais também eram bastante populares entre as crianças. Em 1735, uma gangue de jovens batedores de carteira interrompeu um funeral na igreja de Whitechapel, invadindo o local e gritando "Fogo!". Os enlutados entraram em pânico para sair do prédio e muita gente teve os bolsos roubados no caos. Todos se divertiram muito. Na década de 1860, o Tribunal de Magistrados de Ball Street acabou com o chicoteamento de crianças. Mas não foi por nenhum súbito acesso de compaixão. O tribunal mudou de posição, não por compaixão, mas porque os gritos das crianças perturbavam a paz e geravam muitas reclamações dos moradores. Ei, camarada, pode chicotear mais baixo? Crianças ladras, muitas vezes sem teto, buscavam abrigo nas chamadas flash houses. Casas de abrigo não eram vídeos virais, mas locais públicos ou bares usados por criminosos para guardar bens roubados. As casas de abrigo tinham uma reputação duvidosa por abrigar bêbados e criminosos endurecidos junto com seus pequenos ladrões. Pense em uma casa de abrigo como um antro vitoriano. Era comum 30 crianças, meninos e meninas com menos de 16 anos, morarem juntas em uma casa de abrigo. A polícia chamava as casas de abrigo de berçários do crime, pois serviam como incubadoras para que pequenos ladrões avançassem para crimes mais graves, como sequestro, arrombamento e até assassinato a sangue frio e premeditado. Em meados do século XIX, um jornalista investigativo chamado James Greenwood escreveu que as crianças da época acreditavam que roubar era moralmente justo. Eles acreditam profundamente que o errado é você, não eles, escreveu ele. Para as crianças, suas ações nem seriam consideradas roubo. Greenwood relatou que as crianças acreditavam na frase: "Você está errado em primeiro lugar ao se apropriar de todas as coisas boas que o mundo oferece, não deixando nada para elas além do que conseguem roubar." Você pode discordar, mas eles tinham um ethos claro. Não era só ganhar a vida ou defender um princípio moral. Algumas crianças roubavam pela emoção, ou talvez isso fosse só um bônus. As crianças costumavam se gabar de suas ações, como um órfão que contou a um repórter que bater carteira é o ato mais ousado para um garoto. Isso é adorável. Roubar não era a única opção para crianças sem teto e famintas na Revolução Industrial. Elas também podiam pedir esmolas à comunidade. Pedir esmolas era ilegal e até crianças pequenas podiam ser presas por isso. Crianças condenadas por mendicância ocupavam o nível mais baixo nas prisões. Crianças pedintes sofriam constantes zombarias. Entre pequenos ladrões, acreditava-se que roubar era necessário para moldar o caráter. Mendigos eram vistos como moralmente fracos, e essa ridicularização fazia com que, se aquela criança fosse presa novamente, não seria por mendicância. Crianças da classe trabalhadora na Londres do século XIX enfrentavam vida difícil. Se não trabalhassem o dia todo com os pais nas fábricas, provavelmente estavam nas ruas, na cadeia, na Austrália ou em antros infestados de doenças. Apesar da primeira vacina eficaz contra a varíola ter sido aplicada em Londres quase 100 anos antes, a pandemia de 1870 fez os casos de varíola aumentarem muito.
O pânico que se seguiu levou o parlamento a aprovar a Lei de Vacinação de 1871, que tornou a vacinação obrigatória. Pais que não vacinassem seus filhos eram penalizados com multas ou prisão. Infelizmente, mesmo com essas precauções, entre 1870 e 1980, a varíola continuou a ceifar a vida de mais 500 milhões de pessoas. Em 1880, a Lei da Educação introduziu o ensino obrigatório para crianças de 5 a 12 anos. Mas isso não agradou a todos. Muitos donos de fábricas temiam perder receita ao perder sua fonte inesgotável de mão de obra barata. No entanto, com a matemática básica e o inglês que as crianças aprendiam, os donos de fábricas logo perceberam que, quando as crianças voltavam para as fábricas aos 13 anos, agora eram trabalhadores qualificados, que sabiam ler e fazer medições. Os lucros cresceram e a educação colocou as crianças de volta na mesma situação de antes. Porém, agora as mais pobres tinham opções além do crime ou prisão. E com o conhecimento que receberam, elas tinham uma chance, ainda que pequena, de ascensão social e econômica na Inglaterra vitoriana. A Rainha Vitória teve uma presença marcante durante a maior parte do século XIX. Ao morrer aos 81 anos, a rainha deixou instruções secretas e detalhadas sobre o que fazer com seu corpo e quais itens colocar em seu caixão. Como a realeza nunca ouve a palavra não, alguns desses itens eram realmente bizarros. Hoje vamos explorar tudo de estranho que havia no caixão da Rainha Vitória. Mas não é um mergulho literal. Quem está pronto para a pior caça ao tesouro da história? Quando morreu, a Rainha Vitória tinha o reinado mais longo da Grã-Bretanha. Viveu com muitas responsabilidades, amor e intrigas. Seus 9 filhos frequentemente se opunham com veemência das escolhas de Vitória e sentiam ressentimento das pessoas de quem ela era mais próxima. Então, quando chegou a hora de a rainha fazer seus preparativos finais, ela sabia que seus desejos exigiriam um certo grau de segredo para que fossem cumpridos, especialmente as coisas com as quais a Rainha Vitória queria ser enterrada. No fim da vida, Vitória chamou sua secretária e principal dama de companhia e ditou 12 páginas de instruções detalhadas sobre seu funeral e sepultamento. A dama de companhia entregou pessoalmente as instruções ao médico da rainha, Sir James Reed. Segundo Tony Rennell, um descendente dos Reed, escreveu um livro sobre o médico e sua famosa paciente, mas censores do Colégio Real proibiram o conteúdo das instruções secretas. Ao pesquisar os arquivos da família Reed, a convite deles, Tony Rennell encontrou as instruções ocultas escritas pouco antes da morte de Vitória. Ele conseguiu publicar sua pesquisa com sucesso e, pela primeira vez, os desejos finais de Vitória vieram à tona. O médico dela realizou todos os seus desejos e foi o único que soube como a Rainha Vitória morreu. Ele cuidou dela dia e noite até o fim, e foi seu nome que ela disse ao morrer. Ele atendeu todos os seus pedidos, por mais estranhos que fossem. Um item curioso na lista de Vitória era um molde de gesso da mão do príncipe Alberto, feito após sua morte. Quando seu marido Alberto morreu inesperadamente aos 42 anos, Vitória ficou devastada. A forma como ela enfrentou a perda inspirou enlutados no mundo ocidental. Por exemplo, é uma das principais razões de associarmos o preto ao luto, mas a rainha foi além. Por anos após sua morte, ela fez os antigos criados de Alberto manterem os rituais de luto, levando água quente, pincel, caneca de barbear e toalhas ao quarto dele todas as manhãs. Seu camareiro continuava levando o terno que ele usaria. No fim do dia, os criados voltavam para retirar os itens e repetiam o ritual nos dias seguintes. Como uma versão britânica de O Sexto Sentido, Vitória mantinha o quarto todo coberto de preto, decorado com fotos e retratos de Alberto. Ela dormia todas as noites com o molde de gesso da mão dele, como um ursinho de pelúcia em filme do Tim Burton, e provavelmente achava adequado dormir assim para sempre. Em uma mistura de morte e nascimento, as ordens secretas da Rainha Vitória determinavam que todo o seu funeral, dos cavalos às roupas de luto, fosse todo branco. Ela quis ser enterrada com o véu de noiva branco do casamento em 1840 com o príncipe Alberto. Ela era realmente apaixonada por ele. A jovem monarca Vitória rompeu tradições e iniciou o uso de vestidos de noiva totalmente brancos. Ela escolheu o branco para simbolizar sua pureza, pois tanto ela quanto Alberto eram inexperientes na noite de núpcias. Atualmente, quase todo vestido de noiva é branco.
No fim, Vitória pode ter retomado seu véu de noiva branco como símbolo de seu relacionamento mais feliz e da esperança de reencontrar Alberto no céu, onde talvez também visse Jimi Hendrix. Aqui as instruções de Vitória sobre o que pôr em seu caixão ficaram um pouco complexas. A família sabia que ela queria ser enterrada com a aliança de casamento, mas só o secretário e o médico da rainha sabiam do desejo de uma segunda aliança no anelar esquerdo. Ela ganhou esse anel de um homem que não era seu marido, mas que conheceu bem nos 40 anos após a morte de Alberto. O relacionamento de Vitória com o criado escocês João Brown foi muito controverso, especialmente na família real britânica. Ela o procurou nos primeiros anos de viuvez, pois recordava que o príncipe Alberto elogiava Brown. A rainha e o Gilly, termo gaélico para criado, tornaram-se grandes amigos. Ele era o único no círculo de Vitória que podia criticá-la e falar com familiaridade sem consequências. Tony Rennell destacou a história do segundo anel de casamento, e recentemente o historiador A. N. Wilson defendeu que Vitória e Brown tiveram um romance não consumado. Segundo Wilson, eles dormiam na mesma cama, mas apenas se abraçavam. Se você diz, amigo. Wilson também aponta para uma confissão no leito de morte de um ministro escocês que afirmou ter casado o casal em segredo. Os filhos da rainha desprezavam Brown, independentemente do relacionamento ou estado civil dela, e continuaram irritados com a mãe, mesmo após a morte de Brown. O rei Eduardo VII, filho e herdeiro de Victoria, ficou tão irritado que, após o sepultamento da mãe, mandou remover ou destruir todo o monumento e menção a John Brown nas propriedades reais. O novo rei não sabia que sua mãe foi sepultada com sua foto favorita, uma mecha de cabelo de John Brown e usando a aliança de casamento da mãe de Brown. Quem vai contar para ele? A rainha Vitória foi sepultada entre muitas lembranças sentimentais e flores. Sua nora, Alexandra da Dinamarca, trouxe jacintos frescos ao caixão antes de ser lacrado. O médico e confidente de Victoria, Sir James Reed, usou o presente florido da rainha Alexandra para ocultar os itens secretos que Victoria segurava na mão esquerda. Uma das principais oferendas no túmulo foi um ramo de urze, pedido pela rainha para ser colocado em seu corpo durante a preparação para o sepultamento. A urze florida é um símbolo escocês e talvez tenha servido como lembrança dos momentos felizes com sua família no castelo de Balmoral, assim como do período aventureiro que ela compartilhou com o servo escocês e companheiro John Brown. A rainha Vitória foi sepultada no mausoléu que mandou construir anos antes para abrigar seu amado Alberto. Após sua morte, ela encomendou uma escultura em tamanho real de Alberto em repouso, com a cabeça voltada para a escultura da esposa sobre seu sarcófago. A estátua correspondente foi guardada para exibição após sua morte. Vitória, repousando em mármore, aparece como ela se imaginava, mesmo no fim, jovem e apaixonada, como na música do Bryan Adams. Quando ela morreu 40 anos após Alberto, todos já tinham esquecido onde estava a estátua de seu túmulo, o que foi constrangedor. A rainha foi enterrada sem a estátua, que só foi encontrada meses depois, emparedada atrás de uma parede no castelo de Windsor. As instruções póstumas da rainha Vitória foram tão meticulosas que ela até planejou exatamente quem ela queria que levantasse seu corpo para o local de descanso final. Após médico e secretário colocarem objetos sentimentais no caixão, familiares e criados ajudaram a transferir o corpo dela da cama para o caixão. O médico e a principal dama de companhia erguiam o corpo pela cabeceira. De um lado do corpo dela, a erguiam seu filho e herdeiro, o novo rei Eduardo VII, seu neto, o Kaiser Guilherme II e outro filho, o príncipe Arthur, duque de Connaught e Strathearn. Do outro lado do corpo, 3 de seus criados mais devotados o erguiam. O caixão já estava quase cheio dos itens sentimentais que Vitória queria manter consigo na morte, mas sua figura de 1,5 metros foi colocada entre seus tesouros, ainda com espaço de sobra. Foi nesse momento que suas damas se reuniram ao redor, assistidas pelo médico, para fazer os ajustes necessários e adicionar alguns itens secretos finais. Após os parentes e assistentes saírem, Reed colocou a aliança da mãe de John Brown no anelar esquerdo da rainha, na mesma mão, junto com a foto e uma mecha de cabelo do companheiro escocês. O caixão foi lacrado em seguida. O segredo de Vitória, de fato. Sir James Reed foi o principal médico da rainha Vitória nos últimos 15 anos de sua vida. Eles eram muito devotados um ao outro.
Sem confiar na família para seus últimos desejos, ela escolheu ele como guardião de seus segredos. As instruções do secretário da rainha ainda existem. Elas estão sob a posse dos descendentes de Reed, como parte de sua coleção de documentos pessoais, e a família real não está satisfeita com isso. A princesa Margarida teria confrontado publicamente a família Reed, acusando-os de ter algo nosso e exigindo de volta. As exigências da família real fracassaram, e a lista segue no arquivo de Reed. O que acha? Com qual objeto diferente você gostaria de ser enterrado? Conte pra gente nos comentários e confira outros vídeos da Weird History.